Você já me mandou alguma pergunta sobre nacionalidade e quer saber a resposta? Pois nesse vídeo eu selecionei um bocado de perguntas sobre nacionalidade espanhola e eu vou te responder uma por uma. A primeira é: nacionalidade por residência ou marco temporal inicial da resolução ou a entrada na Espanha? Pergunta interessante. Para um brasileiro que mora na Espanha de maneira regular e continuada durante mínimo 2 anos, poder aplicar a nacionalidade espanhola, a gente tem que ter certeza que ele cumpre esses 2 anos. E o marco temporal pra gente contar é o dia que realmente ele obteve a residência na Espanha e está em território espanhol. Então, se você solicitou a sua residência na Espanha através, por exemplo, de um visto de residência não lucrativa, que é um visto consular, sai lá o adesivo no seu passaporte com data de 10 de setembro, mas você só entra na Espanha 10 de outubro, pois a sua nacionalidade só vai começar a contar o prazo a partir de 10 de outubro, que foi quando você entrou em território espanhol, compareceu na polícia, colocou as suas digitais. Não é o dia que colocaram lá o adesivo no seu passaporte, porque você ainda não estava na Espanha. Mas, se você solicitou a sua residência na Espanha já em território, que é o que acontece, por exemplo, com um visto de nômade ou com um visto de arraigo, que concede uma autorização de residência direta, você já vive na Espanha, o que conta é o dia da autorização. Normalmente sai um PDF, nesse PDF consta lá desde quando a sua residência é válida. É a partir desta data que você começa a contar esse prazo de 2 anos. Seguinte pergunta: como funciona a prova para nacionalidade que os cursos recomenda para ir estudando? Pois bem, como eu falei, 2 anos de residência legal e continuada na Espanha você pode se naturalizar. Mas para isso você tem que entregar uma série de documentos. E um deles é a prova de nacionalidade, conhecida como prova de nacionalidade. É uma prova de conhecimentos constitucionais e culturais, onde consta 25 perguntas e você deve obrigatoriamente acertar pelo menos 15. São provas de marcar, tipo teste. Então, A, B, C, D. Você pode errar 10 perguntas sem nenhum tipo de penalização. Deve acertar ao menos 15 para poder passar nesta prova. A prova é relativamente fácil. São perguntas muito simples, perguntas que estão relacionadas ao seu dia a dia na Espanha. Como pode ser, quais são os idiomas oficiais da Espanha? E aí, nas respostas, vai vir lá escrito inglês, alemão e etc. Você sabe que não. Você sabe que esses idiomas não são oficiais. Ou podem ser perguntas um pouco mais difíceis, como quem foi o rei da Espanha em 1830. Mas aí você tem essa margem para errar. O que eu te recomendo? O Instituto Cervantes, que é o órgão responsável por fazer essa prova, tem um app no celular que consta o banco de dados de todas as perguntas que podem cair na sua prova. Esse banco de dados são 300 perguntas, das quais obrigatoriamente 25 estarão na sua prova. Então esta é a melhor forma de você estudar. Não precisa fazer um curso, você só precisa fazer e refazer essas questões várias vezes para você saber as respostas e saber o que vai entrar na sua prova. Fica tranquilo, é super fácil. Todo mundo que a gente conhece, todos os nossos clientes aprovaram de primeira, você não vai ter problema em poder passar nessa prova. A seguinte pergunta é interessante, porque diz: qual a maneira menos burocrática de conseguir a cidadania? Eu já estou há 2 meses como turista. Veja só, para conseguir a cidadania espanhola, você obrigatoriamente tem que morar aqui de maneira legal, regular e continuada. O que isso significa? Se você entrou como turista, a única forma de você conseguir se regularizar é tramitando algum tipo de autorização de estância ou de residência em território espanhol. Se você tramita uma autorização de estância, você se regulariza, mas não considera residência, então também não ia contar tempo para nacionalidade. Se você tramita uma autorização de residência, sim, começa a contar o tempo. As opções que você vai ter de autorização de residência são muito limitadas já em território espanhol, mas basicamente eu vou te contar as 5 principais delas, que para saber se encaixa ou não, a gente teria que fazer uma análise pessoal do seu caso. A primeira é o arraigo familiar. Se você é pai ou mãe de um menor espanhol, de nacionalidade espanhola ou da União Europeia e está com você aqui, pode fazer. No próprio arraigo familiar, a gente tem também o casamento ou união estável com um cidadão espanhol. A terceira hipótese é a tarjeta de familiar de cidadão comunitário. Se você tem um esposo ou esposa, união estável com um cidadão da União Europeia, também pode se legalizar via tarjeta de familiar de cidadão comunitário. A quarta possibilidade de você se legalizar é um visto de nômade digital, se você se encaixa, obviamente, nos requisitos. E por último, o visto de profissional altamente qualificado, obviamente, se você se encaixa nos requisitos. Então, neste momento, você aqui como turista, durante 2 meses, falta 30 dias para você ainda estar regular em território espanhol, seriam essas as opções. Mas claro, a gente tem que analisar o seu caso concreto e ver em que situação você se encontra para ver se alguma dessas opções é ou não viável. Engraçado, porque a gente tem uma pergunta muito parecida. A pergunta é: de quando
de fato, começa a contar os 2 anos para nacionalidade. Muito bem, como eu já falei antes, começa a contar exatamente a partir do momento que você tem uma autorização de residência na Espanha. Mas, se você obteve essa autorização através de um visto, não conta o dia que o visto foi concedido, só conta a partir do momento que você está efetivamente em território espanhol. Então depende como é que a sua autorização foi concedida, diretamente na Espanha ou via consular, pra gente dizer o marco exato. Se você entrou na Espanha via visto, o dia que você entrou. Se você obteve a residência já estando aqui, o dia da autorização de residência, o dia que a autorização de residência foi concedido. Agora a gente tem uma pergunta aqui curiosa, diz: quais são as razões mais comuns para a nacionalidade por residência ser negada? As 3 principais razões para você não ter acesso à nacionalidade por residência é documento falsificado. Se você entrega algum documento falsificado, você provavelmente vai ser descoberto e a nacionalidade vai ser negada, além de poder responder por crime de falsificação documental. Segundo, não contar bem os prazos, aplicar faltando às vezes uma semana ou um mês para cumprir efetivamente os 2 anos que o brasileiro necessita. E a terceira, não entregar a documentação de maneira correta. Isso acontece muito, mas as pessoas acabam equivocando-se na hora de organizar uma documentação ou organizar sozinho. Entrega a documentação de uma maneira equivocada e o ministério ou notifica para apresentar o documento ou literalmente já nega e você tem que voltar a apresentar a solicitação. Via de regra, as nacionalidades são sempre concedidas. A gente aqui no escritório tem 100% de êxito com nacionalidade por residência. Não fique jogando na brincadeira de fazer as coisas sozinho se você não tem certeza. Conte com um apoio profissional para que você não tenha a sua nacionalidade negada. Agora a gente tem uma pergunta interessante. Diz assim: quais são as responsabilidades e impostos civis depois da nacionalidade? Verá, as responsabilidades e impostos são os mesmos. O fato de você ter nacionalidade espanhola não muda, porque você continua tendo o mesmo status de residente na Espanha. E um residente na Espanha tem as mesmas obrigações e os mesmos direitos de um cidadão espanhol. Portanto, você não terá mais imposto ou mais responsabilidade pelo fato de ter a nacionalidade espanhola. Ainda sobre nacionalidades, uma pergunta interessante. Pergunta: tem auxílio do governo para cidadão retornado? O que é o cidadão retornado? É aquele espanhol ou descendente de espanhol que está morando fora da Espanha e que decida voltar a morar aqui. Não tem programa do governo como tal, mas tem programa das comunidades autônomas. Por exemplo, a que mais tem convocatória de programa de ajuda para retornado é a comunidade autônoma de Galícia. Então, para aquele cidadão espanhol que é da Galícia, retornar à Galícia tem vários incentivos do governo. Mas para isso você deve olhar diretamente em cada comunidade autônoma da Espanha. E para terminar, uma pergunta interessante. Diz: eu dei entrada na nacionalidade em Portugal. Eu posso mudar para a Espanha? Verás, quando você dá entrada na nacionalidade de qualquer outro país, são as leis e as normas de Portugal. Eu não posso te dizer se efetivamente a mudança de Portugal para a Espanha vai fazer com que a sua nacionalidade, o trâmite da sua nacionalidade lá em Portugal, sofra alguma consequência. O que eu posso te dizer é o que aconteceria aqui na Espanha. Uma vez que você dá entrada na nacionalidade espanhola, qualquer fato superveniente que aconteça após o pedido não interfere no pedido. Então, se você tivesse dado entrada na nacionalidade espanhola aqui e quisesse se mudar para outro país, não haveria problema. Os fatos posteriores a pedir a nacionalidade não interferem na resolução dela. Acredito que em Portugal seja igual, mas não quero opinar porque eu realmente só domino legislação espanhola. Se você ficou com alguma dúvida sobre nacionalidade, deixa nos comentários que a gente depois vai fazer outro compilado de vídeos para vir te responder. Tchau!